ST/10 dias de oração, vai ter uma coisa muito importante para você. Tem a apostila em PDF para você acompanhar, mas se hoje é sábado, você está em casa com a sua família, ou você tem filhos, ou você tem crianças aí e adolescentes, não tem problema também. Lá no site você também vai ter um material em PDF para adolescente, muito legal, que abordou o tema dos 10 dias, e sobre oração, sobre fidelidade também, na linguagem para eles. Então você pode baixar totalmente de graça. E também para os menores, você tem o material infantil. Olha só que legal. Então, aproveita, dá tempo de você ir lá pegar para você acompanhar com a gente, adv.st/10 dias de oração. E como é um programa de oração, a gente não pode deixar de falar de oração. Aqui no DF, a gente teve alguns fechamentos, as coisas estão ficando um pouquinho mais complicadas, a saúde das pessoas está ficando um pouquinho mais complicada, a doença está se alastrando de novo, então muitas pessoas estão passando por momentos mais difíceis, seja de trabalho, seja de saúde, seja de algum parente que está passando por alguma dificuldade. E nós aqui temos toda uma equipe, nós queremos orar pelo seu pedido, por você. Então aproveita, pode deixar o seu pedido onde você está, se você está aí no Facebook, se você está no YouTube, a gente quer orar por você. No final a gente vai ter uma oração toda especial sobre os pedidos que a gente vai colocar aqui. E apesar do nosso cenário não ser tão promissor, a gente sabe que tem um Deus que a gente pode confiar e que no final é Ele que está no controle. Tá bom? Então deixa o seu pedido de oração, se você está lembrando de alguém da sua família, se você está lembrando de algum amigo seu que está passando por esse problema, deixa esse pedido aqui. E se você quiser também, olha só, além de deixar o pedido, marca ele e compartilha esse vídeo com ele. Talvez o que ele ouça aqui pode dar um pouco de esperança e um pouco de força para ele. Que tal? Boa dica, né? Então aproveita esse momento aí. Vamos lá. Eu queria então apresentar o meu convidado, que ele é um pastor muito especial, é um amigo que eu conheci há um tempo atrás, ele está aqui com a gente, talvez você já o conheça, é o pastor Nemoel Estina. Tudo bem, pastor? Como é que você está? Tudo certo? Oi, Vitor, bom dia, tudo ótimo, maravilhoso, feliz, saudável e em paz com Deus e com os homens. Um prazer estar com você, viu? Que bênção. Muito bom, estamos muito felizes que o senhor está aqui com a gente. Hoje é o último dia, né, pastor, dessa jornada de 10 dias. E o tema é muito especial, pastor. É um tema que a gente vai falar um pouquinho sobre a esperança para todo mundo, inclusive para a família, que é a esperança de um novo começo, de um mundo perfeito, né? E essa importância desse tema para a gente no momento que nós estamos, ele se torna cada vez mais relevante, né? Pastor, vamos fazer o seguinte, antes da gente entrar... mais perto do que esperamos. É verdade, pastor. Esse novo começo está mais perto do que nós pensamos. Exatamente. Antes da gente entrar no tema, eu vou pedir então, como é o 10 dias de oração, a gente começar com uma oração. Você pode orar para a gente, pastor, nesse momento, para que Deus esteja com a gente e a gente converse sobre esse tema tão especial? Com todo prazer. Vamos orar, povo de Deus. Senhor, obrigado pelo dia de hoje, pela vida, pela paz, pelas bênçãos, pela nossa família, pelos nossos amigos, sobretudo obrigado pela salvação que há em Jesus. Ao abrirmos o teu livro agora diante do povo de Deus, nós pedimos a tua unção, a tua bênção, e que ao tratarmos deste tema tão especial para os nossos dias, a esperança da família, a volta de Jesus, que nós sejamos tocados pelo teu Espírito. Nós oramos pedindo a tua bênção em nome de Cristo. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Pastor, nesse último dia, às vezes tem muitas pessoas que estão acompanhando, estão aí com a gente, e às vezes chegou o link que um amigo mandou em relação à oração, mas às vezes nem sabia que Cristo deixou uma promessa e que ele vai voltar, que ele vai refazer tudo aquilo que foi um plano inicial para ele, né? Na própria Bíblia a gente vê tantas vezes a promessa, eu voltarei. E às vezes muitas pessoas não sabem disso. E Cristo prometeu, logo no início do nosso tema, que eu crio novos céus e nova terra e não haverá lembrança das coisas passadas, né? E parece que a gente se lembra tanto mais, às vezes, de sofrimento, dos últimos momentos que a gente tem passado. Que esperança é essa, pastor, que às vezes muitas pessoas não entendem ou não sabiam? E que conforto isso aqui pode trazer para a gente nos dias de hoje, né?
Perfeitamente. Olha, no sábado passado, nós perdemos uma amiga muito querida aqui em São Paulo, no Capão Redondo, a esposa do Ailton, a Márcia. Eu tive o privilégio de fazer o casamento de uma das filhas deles, né? A gente tem uma ligação grande, sabe? E não é só o Ailton que está sofrendo e a sua família, são centenas, milhares de famílias que estão sofrendo, não somente com a Covid, mas atualmente mais ainda com a Covid-19, né? Dentro desse contexto de sofrimento, me vem à mente várias promessas de Jesus falando da sua segunda vinda. Por exemplo, em João 14, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. O profeta Isaías, ele diz assim, inspirado por Deus, é claro, né? Eis que eu crio novos céus e nova terra. E João, aquele que escreveu o Evangelho, as 3 cartas e também o Apocalipse, no Apocalipse, no capítulo 21, ele declara que viu esse novo céu e essa nova terra. Ele fala assim: vi novo céu e nova terra, o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém. É esplendoroso. E aí no verso 4 ele diz assim: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e já não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aí ele falou um negócio que me impressiona muito, sabe? Aí ele falou assim: e aquele que está assentado no trono diz, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Não é conversa de política, por exemplo. Não é conversa de alguém que promete e não cumpre. Não, não. É promessa de um Deus que não muda. De um Jesus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como diz Hebreus 13, 8. E eu fico assim, fixado, né? Olhando para essas promessas, esperando que elas aconteçam. E Vitor e meus amigos queridos que estão comigo nessa live agora, eu tenho uma convicção aqui dentro do meu coração, na minha mente, é claro, né? De que Jesus virá nos nossos dias. Pensa Amém. bem aqui comigo, rapidamente. Não dá a impressão que esse mundo aqui já deu o que tinha que dar? Que já apodreceu tudo? Olha quanta mentira, quanta corrupção, quanta maldade. Parece-me que nos nossos dias as coisas erradas, elas são ensinadas como certas, e as coisas certas ensinadas como erradas. Então, o inimigo, que é Satanás, que é o dono do grande conflito, né? Ele que é o opositor, ele aparelhou o planeta para o fim da história, e tudo está concorrendo para que Jesus volte muito em breve. E, amigos queridos, eu espero que Jesus venha nos meus dias para acabar com esse sofrimento. Veja, as pessoas estão sofrendo, algumas das enfermidades de hoje, elas são muito mais mentais do que corporais. Elas estão mais dentro da cabeça da pessoa do que no corpo. E é claro que a mente ela afeta o corpo depois, evidentemente. Mas por que as pessoas estão adoecendo? Porque são proibidas de sair de casa. E eu não estou dizendo que está errado, nada disso, não estou entrando nesse mérito, ok? Mas nós não podemos sair de casa, nós não podemos viajar. Por exemplo, eu tenho as filhas e os genros e 4 netos que moram no Canadá. Esse ano que passou, 2020, eu não pude ir para lá. Não é porque não tinha uma passagem, não. É porque não tinha voo, não tinha jeito. Mais de 1 ano sem ver os meus netos lá do Canadá. Tenho mais 2 aqui no Brasil, é claro, que são 6 ao todo. Mas olha o meu sofrimento. E quando eu perco um amigo, por exemplo, na sexta-feira da semana passada, nós fizemos um culto em favor da Márcia. Logo na madrugada ela descansou. Olha o sofrimento que esse marido, que esses filhos têm, essas filhas, os netos. Você também deve estar sofrendo de alguma maneira. E eu queria dizer para você o seguinte: Jesus prometeu voltar e ele vai voltar. E ele virá muito em breve. O que é que você acha disso, meu amigo Vitor? Você também acha que ele virá muito em breve? Pastor, eu creio sim. Falando nisso, a minha esposa e eu, a Thaís, inclusive, ela deve estar assistindo, mandar um beijo para ela.
a gente está lendo Eventos Finais, a gente começou a ler no nosso culto, né? E a gente leu ontem o capítulo 13 e ela falou assim, nossa, mas parece que é um relato dos dias de hoje, o que está acontecendo com a gente, né, pastor? E tem uma coisa que me chama muito a atenção, é que a gente sempre vê essas frases, e às vezes em caminhão ou em carro, que Deus é fiel. Só que isso a gente sabe, né? A dificuldade é nós sermos hoje essa fidelidade. E a gente sabe que Deus está preparando todo um novo céu, uma nova terra para nós. Porém, a gente está aqui nesse mundo de sofrimento e como é difícil a primeira parte do verso que você leu, né? Não se turbe o coração. Acho que Deus já deu esse recado para a gente prestar atenção nisso. E nessa fidelidade, pastor, o que Deus espera de nós hoje, né? Porque a gente sabe que Deus é perfeito, Deus está preparando um novo céu, uma nova terra, mas qual que é o meu papel nessa fidelidade? Talvez essa seria uma boa pergunta para quem às vezes está em casa e está ouvindo esse tema pela primeira vez, né? Eu diria o seguinte, Vitor, nós temos que ser fiéis àquilo que Deus revelou. Há muitas coisas que nós não conhecemos, porque nós vivemos dentro de uma bolha, e eu chamo essa bolha de grande conflito. Dentro dessa bolha, as coisas acontecem, e pessoas boas acabam sofrendo também, ok? Porque é uma guerra, não é? Agora, nós temos que ser fiéis àquilo que Deus colocou no nosso coração. Então, por exemplo, existem milhares, talvez milhões de livros onde os homens falam de Deus. Mas só existe um livro onde Deus fala dos homens. E que livro é esse? A Bíblia. Nós temos que nos voltar para a Bíblia e entender as promessas de Deus, estudar as profecias, especialmente Daniel e Apocalipse, entender que nós estamos no final da história desse mundo e que a história vai se completar. E como é que ela vai se completar? Ela vai se completar com a volta de Jesus. E Jesus, então, vai levar para a eternidade, para o céu, o novo céu e a nova terra, aqueles que lhe são fiéis. Quem são os fiéis? Aqueles que entendem a palavra e praticam a palavra. E Deus está preparando algo tão especial que valeria a pena nós dedicarmos um pouco do nosso tempo para conhecer a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 2,9, ele fala assim, aquilo que os olhos nunca viram, o ouvido nunca ouviu e jamais subiu ao pensamento do homem, é o que Deus está preparando para aqueles que o amam. É uma coisa que nós nunca imaginamos, nós nunca vimos, nós nunca ouvimos, nós nunca pensamos. É tudo de bom, isso verdadeiramente é real. Então, a Bíblia diz em Apocalipse 2,10, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Hoje, como o homem líquido de hoje, em razão da cosmovisão corrompida que se tem hoje, o homem líquido ele não quer compromissos. E Deus quer compromisso. O compromisso de Deus ele é tão expressivo, tão bonito, que Deus promete escrever as suas leis no nosso coração. Foi isso que o profeta Jeremias falou. Deus dizendo assim, na sua mente imprimirei as minhas leis, no coração lhes inscreverei e direi, eu sou o seu Deus e ele é o meu povo. Já pensaram que privilégio? Deus olhar para você como olhou assim para Jó e falou, olha, esse homem é íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Nós precisamos ser fiéis a nós mesmos, a nossa esposa, ao nosso marido, a nossos filhos, nossos pais, nossa família, a nossa igreja, a Deus. Fiéis também com a sociedade, porque nós temos uma responsabilidade de mostrar aquilo que nós conhecemos, porque o Senhor nos orientou e nos ensinou, não é para guardarmos para nós. Deus nos chama em Pedro, de raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, com um objetivo, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Então, nós temos um compromisso, fidelidade, eu acho que é uma coisa que tem que acontecer dentro da nossa casa, tem que acontecer no nosso trabalho, na nossa igreja, com a sociedade, de nós para a sociedade, eu estou dizendo, né? Porque não podemos esperar da sociedade para nós. Então, e fidelidade acima de tudo a Deus. E se formos fiéis, nós iremos com o Senhor quando muito em breve Ele aparecer nas nuvens dos céus. E quiçá
seja nos nossos dias. Amém? Amém, pastor. É gostoso demais falar sobre isso, viu? É verdade. Deus, essa fidelidade que Deus espera, a gente também pode ter certeza da fidelidade dele, das promessas que ele nos dá, né? Pastor, já tem bastante gente deixando os pedidos de oração aqui. A gente tem o Eric Guilherme, a Eliane, a Andréia Regina, a Taniele Silvia, a Márcia Alves, a Rejane, a Marli Alves, Eduardo Alberto. Obrigado pelo pedido de vocês. Eu tenho pedidos aqui, pastor, pessoas que estão doentes pelo Covid, pessoas que estão em situação bem grave, inclusive aqui o pedido da Taniele. A gente tem pedidos das pessoas que precisam de um emprego, da Nath aqui, ela deixa esse pedido em especial. E a gente vai orar por esses pedidos para você. E vamos falar um pouquinho, só antes da gente voltar para o tema, só dando um parêntese. Nesses 10 dias, talvez você esteja orando por um motivo especial, pelos seus 5 familiares, se você está participando do projeto desde o início. Se você não tiver oportunidade de ir na sua igreja, ou estiver fechado por algum motivo outro, você não conseguir, participe. Manda uma mensagem para ele, dá uma ligação para ele, conversa, ore com ele, fale do amor de Cristo para ele. Né? Não deixe que esses 10 dias termine dessa maneira. E não é só porque os 10 dias terminam que você precisa terminar de orar por ele. Né? A gente sabe que tem pessoas que oram e às vezes uma vida para Deus agir na vida de outra pessoa. Então, continue firme. E se você está aí na sua igreja, no seu local, a igreja está podendo ir, você não tem nenhum impedimento, que você seja uma bênção também lá na sua igreja, nessa programação especial que está acontecendo, tá bom? E ainda dá tempo, a gente ainda vai falar um pouquinho mais desse tema, muito legal, sobre a volta de Jesus, a promessa, essa fidelidade que Deus espera da gente. Então, ainda dá tempo de você mandar esse link para alguém, chamar alguém para vir assistir esse finalzinho, orar aqui com a gente, tá bom? Pastor, muito bem, então a gente falou da promessa de Deus, né? Falamos dessa fidelidade que Deus espera de nós. Agora, a gente está falando sobre família, né? E a Bíblia fala que a gente será uma só família, a gente terá só um só Deus. E que, né, tecnicamente, assim, quando a gente ouve falar, talvez isso seja tão maravilhoso que tá difícil a gente materializar, como o senhor disse, olhos nunca viram, e na nossa mente é difícil da gente fazer essa figura completa, imaginar, né? Talvez seja muito pequeno. Mas o mais interessante é que a gente vai ter uma família unida, até aquelas pessoas que eram meus queridos, pessoas que já descansaram em Cristo, que já de alguma maneira não estão mais com a gente. Eu vou ter uma oportunidade de revê-los numa eternidade onde Deus promete, então, uma plenitude para mim. Que promessa é essa, pastor? Parece que é tão difícil da gente imaginar isso nesse momento, né? Parece que é tão mais do que a gente merece. É verdade. Na verdade, assim, é tão bom que parece ser bom demais para ser verdade. Mas é verdade, não é? Eu queria falar 2 coisas sobre isso. Uma coisa, primeiro, a importância de nós prepararmos os nossos filhos, a nossa família. E depois, como eu imagino que será a nossa vida na nova terra. Claro que é uma coisa que eu imagino, né? Não tem assim explicações detalhadas, mas como não tem explicações detalhadas, cada um pode pensar o que achar melhor, né? Sobre os filhos primeiro. Eu acho que nós temos uma obrigação, a nossa primeira obrigação, a nossa primeira igreja é a nossa família. E eu, como pastor, por 38 anos, eu sempre priorizei a família. Porque de que adianta eu ganhar 1 milhão de pessoas para Jesus e perder a minha família? O meu maior legado é a minha família, não são os títulos que eu conquistei, o que eu comprei, o que eu fiz ou deixei de fazer, não. É a minha família, porque a minha família é que vai para o céu comigo. Os títulos não vão, as minhas conquistas daqui não vão, mas a família vai. Então, hoje o que eu percebo? Que a criançada passa muito tempo num aparelho assim, num smartphone. Não estou condenando, ok? Porque no smartphone também tem as coisas de Deus. Mas pais, tomem cuidado, ensinem os filhos, não só para essa vida aqui, por favor.
É claro que tem que ensinar para essa vida competitiva, louca que nós vivemos, mas nós não podemos perder de vista que temos que ensinar os nossos filhos para a eternidade, porque é isso que tem valor para o cristão. O resto não vale nada, gente. Nós estamos sendo enganados pelo inimigo. As coisas são coloridas, musicadas e tudo, mas o tempo vai passar, as coisas vão acabar e um dia nós vamos ter que comparecer diante do Senhor. E o que nós vamos dizer? Onde estão os filhos? Esse é o primeiro ponto. Por bondade, por misericórdia, cuide da sua família, dos seus filhos. Segundo, como eu acho que nós viveremos? Nós não vamos morar na Nova Jerusalém. Depois do milênio, cada um de nós vai morar na terra. A Bíblia diz que nós edificaremos casa e moraremos, que plantaremos vinha e comeremos. E a Nova Jerusalém, ela será só para o sábado e mais uma vez por mês, para comer do fruto da árvore da vida. Nós teremos a nossa suíte lá na casa do Pai, lá na Nova Jerusalém. Cada família vai ter a sua. E nós vamos para lá todo sábado, para adorar a Deus, para louvar ao Senhor. E uma vez por mês também vamos para comer do fruto da árvore da vida. Mas a vida, o dia a dia, será na nova terra. Ok? Como será isso aqui dentro da minha cabeça, no meu coração? Deus vai distribuir a terra entre os seus filhos. Como era o plano dele distribuir, então, a terra prometida com o povo de Israel. Deus vai distribuir, cada família vai ter o seu pedacinho de terra para plantar o que quiser. Vai ter os seus animais. Imaginem vocês. Por exemplo, a minha esposa Mari, que está nos acompanhando, um beijo para você, minha amada. Gostei, Vitor, você mandou um beijo para sua amada, eu aproveitei a deixa. Pode mandar, pastor, fica tranquilo. Eu aproveito para abraçar também meu amigo Jorginho, que está aí, a família dele, a Anne. Parabéns pelo trabalho de vocês. Então, nós vamos ter a nossa, eu diria assim, a nossa chácara, o nosso sítio, a nossa fazendinha. A minha esposa gosta muito de alguns animais. E ela quer ter esses animais lá na nova terra. Deus vai permitir que a gente realize todos os bons sonhos. Imaginem vocês, a gente ter uns animais desses grandes, enormes, lá no bosque, pertinho. Eles vêm em casa, olham você. Imaginem um fim de semana, depois que passa o sábado, encontra todo mundo na cidade, aí fala para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, para os seus irmãos, para a sua família: vamos todo mundo lá para casa agora? Imagine uma reunião, vai todo mundo lá para sua casa, toda a sua família, aquela multidão de gente, e ninguém falando um do outro, não, só falando da alegria de estar na nova terra, louvando a Deus pela salvação, e um tempo que não precisa marcar no relógio. Olha, não tem que voltar para casa até as 10 da noite. Vai ser demais, gente. Eu não quero perder esse negócio aí por nada desse mundo aqui. Eu já tive muitas ofertas desse mundo aqui, algumas delas alviçareiras, sabe? Mas elas não me encantam, sabe por quê? A minha cabeça está lá. E eu queria que a sua cabeça, por favor, também estivesse lá, que esteja lá. Não que estivesse, mas que sua cabeça esteja lá. Vamos pensar na eternidade, colocar a eternidade dentro do coração. E pela graça e misericórdia do Senhor, viver desde agora algumas das alegrias da eternidade. Olha, a presença de Jesus, o nosso anjo da guarda, sempre conosco. Eu nunca vi o meu, sabe? Mas eu já o escutei acho que umas 8 ou 10 vezes mais ou menos. A primeira vez foi quando o meu Brutus, meu primeiro cão, morreu atropelado. Que coisa esplendorosa você ouvir a voz de um ser celestial trazendo paz para você. Ele está aí do seu lado agora, o seu anjo da guarda. O Senhor Jesus está olhando para você e ele fala: o seu nome está escrito aqui na palma da minha mão. Isso não tem preço. Deus seja louvado. Vamos ser fiéis, pessoas. Vamos ser fiéis, famílias, irmãos, irmãs, amigos, amigas. E sendo fiéis, muito em breve, nós iremos com Jesus para o lar celestial. Esse é o meu recado para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Que Deus o abençoe a ser fiel, que Deus a abençoe a ser fiel, que nós sejamos fiéis ao Senhor Jesus, ao nosso chamado, e que nossa vida
seja um cheiro de vida para a vida, que nós sejamos, pela graça de Deus, o bom perfume de Cristo e que as pessoas tenham vontade de ir para o céu a olhar para nós, que nós estamos vivendo essa grande expectativa que muito em breve será uma realidade. Amém, amém, amém. Amém, pastor. Que maneira da gente entender o nosso futuro, né? Essa segurança que Deus dá pra gente. Se você está aí, está assistindo, ficou impressionado, ficou maravilhado com essa verdade, isso está lá na Bíblia, tá bom? E caso você queira, depois dessa live, quer conhecer um pouco mais, você não conhece ainda a igreja, te desafio a procura uma igreja adventista perto de você. Lá você vai poder aprender um pouquinho mais sobre a Bíblia, sobre essa verdade que a gente está conversando aqui, tá bom? Pastor, vamos então aqui, vou pedir uma licença para todo mundo que está assistindo. Eu vou ler alguns pedidos aqui. Muitas pessoas estão depositando aqui para a gente um pedido de coração. A gente percebe pelos pedidos que estão aparecendo aqui que são dificuldades, são problemas muito fortes. A gente está aqui desde manhãzinha, estamos colocando nosso tempo para levar para você essa mensagem de conforto, para levar para você essa mensagem de esperança. E a gente quer orar junto com você. A gente sabe que a situação não é fácil, mas a gente está junto e a gente confia nesse Deus que está lá no céu. O Eduardo Alberto aqui, ele pede para que orem para que ele não desista da fé. Eduardo, a gente sabe o momento que a gente está. E a gente acabou de falar um pouquinho de fidelidade, né? Vamos orar então para que Deus, não só para você, mas para todos nós, que o momento não é fácil. Não está sendo previsível as coisas, e quando a gente não tem previsibilidade nas coisas, tudo fica muito mais difícil para a gente confiar, mas a gente sabe que tem um Deus que faz promessa e que nele a gente pode confiar. Tem o Milton Teotônio, que ele pede oração. Ele falou que está fazendo quimioterapia. Ele foi um problema que ele foi constatado no último estágio dele. Provavelmente seja alguma coisa relacionada a tumor. Milton, Deus está com você, tenha fé e vamos orar por você para que Deus faça o melhor na sua vida, tá? A Tânia Mesquita, ela pede oração pela filha Mariana, né, que abre mais uma vez aqui a porta para o emprego. Tânia, vamos orar pela Mariana, sim. A gente sabe quão importante é esse momento. Muitas pessoas estão passando por esse problema de emprego. Não está fácil em nenhum lugar do Brasil, né? Tem alguns lugares que estão no lockdown, outros com menos, mas essa questão da economia não está fácil no nosso país e outros lugares também. A Silvânia Brasil também pede oração pela saúde dela. Ela teve um parto muito complicado, quase morreu. Ela falou que ainda não está bem, mas de alguma maneira ela está aqui com a gente. Silvânia, que bom que você está aqui com a gente. Espero que essa mensagem tenha aquecido o seu coração. E vamos orar também pela sua saúde. Que bom que Deus protegeu você. E pastor, antes de orar, só deixar um recadinho. Se você gosta de oração, se você quer participar de uma maneira mais efetiva, você sempre teve essa vontade, baixe aí o aplicativo 7me, está aqui embaixo, adv.st/7me. O que é esse aplicativo? Esse app é um aplicativo da Igreja Adventista que, além de várias funções que você pode ter, você tem a função de oração. O que é uma área de oração? Você pode colocar seu pedido, milhares de pessoas vão ver seu pedido e as pessoas vão orar por você. Olha que legal, quando a pessoa orar, você vai receber uma notificação que tem alguém orando pelo seu pedido. Que legal, né? Dá aquela aquecida no nosso coração quando alguém está orando por o que a gente precisa. Então você pode fazer grupo de oração lá também, com seus amigos, com alguém que você conhece, com a sua família. E olha que legal, que ideia bacana. Então baixa aqui adv.st/7me, você baixa o seu aplicativo, pode ser para Android, pode ser para o iPhone se você tem. E comece agora então a participar desse círculo de oração que não tem fronteiras, tá bom? Pastor, vamos orar então, vou convidar o senhor. O senhor falou aqui tão maravilhosamente sobre essa promessa de Deus, sobre a nossa fidelidade. Eu queria deixar então esses pedidos que o pessoal colocou aqui nas nossas redes sociais, talvez muitos colocaram e a gente não leu, a gente não conseguiu, mas tem uma equipe toda vendo esses pedidos, pastor, e a gente queria também orar em especial por essas pessoas que estão aqui com a gente, para quem vai assistir essa live, que é não só os pedidos aqui, mas que a presença de Deus, as pessoas sintam essa presença de Deus falando dessa esperança ao lado delas. Perfeitamente. Vamos orar então. Vamos falar com Deus nesse momento. Querido Pai, que prazer podermos elevar a nossa voz
e sabermos que o Senhor está nos escutando bem de pertinho. Louvado seja o teu nome. Foram muitos pedidos, nem todos puderam ser lidos, mas o Senhor os conhece. O Senhor conhece todos. Alguns pedidos são por saúde, outros por algum problema de desemprego, outros estão pedindo para fidelidade à vida espiritual. Há pedidos também em favor de relacionamentos que estão com dificuldades. Pais estão orando pelos filhos, filhos estão orando pelos pais, pessoas estão orando pelos amigos. E neste momento, humildemente, nós queremos pedir que o Senhor nos lave no sangue do Cordeiro, para que nossa oração seja agradável aos teus ouvidos. Depois de lavados no teu sangue, nós então depositamos no teu colo todos os pedidos mencionados e aqueles que ainda serão mencionados, para que o Senhor, na misericórdia que não tem fim, conforme diz a palavra, o Senhor atenda a cada um segundo a sua santa e boa vontade. Nós queremos também nos entregar ao Senhor e esperar com paciência o dia da volta do noivo, o Senhor Jesus, que virá para receber a sua igreja. Que nós todos, nossos familiares, nossos amigos, naquele grande e glorioso dia, nós estejamos prontos e tenhamos o privilégio, a bênção, a graça de irmos com Jesus para o lar eterno. Eu quero entregar a nossa vida, as nossas famílias, os nossos amigos, todos nós, em tuas santas e poderosas mãos. E eu faço isso humildemente, confiado nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o teu Filho amado. No nome dele nós oramos. Amém, amém e amém. Amém, pastor. Muito obrigado. Antes da gente finalizar, queria agradecer muito o pastor Nemoes China por estar aqui com a gente. Obrigado por essa mensagem que falou tanto ao nosso coração, pastor. Eu sei que para muitas pessoas isso pode ser muito importante nesse momento, as dificuldades que a gente tem passado. Até para nós aqui que estamos apresentando, estamos preocupados em transmitir isso para os outros, isso mexe com a gente, com o nosso coração, isso nos anima. E a gente espera que isso tenha sido especial também para vocês. E obrigado, pastor, mais uma vez. Vitor, que Deus abençoe você, sua esposa, Jorginho, a família dele, a Anne, a família e todos os que estão nos acompanhando e que nos acompanham. Muito em breve Jesus vai voltar, viu? E eu termino dizendo o seguinte: em 1972, quando eu tinha 16 anos de idade, eu preguei meu primeiro sermão e foi sobre a volta de Jesus. No ano que vem eu completo 50 anos pregando a volta de Jesus. E eu não me cansei ainda, porque eu sei que um dia desses ele virá. Abraço a todos, fiquem com Deus e até breve. Tchau. Amém, pastor. Tchau, tchau. E é isso aí. Terminamos então essa jornada dos 10 dias. Desejo para você, de novo, mais um feliz sábado. Que esse dia seja uma bênção na sua família. E se você gostou, se isso foi especial para você, se isso ajudou você, curte esse link aqui ou manda para alguém. Tem tantas pessoas que às vezes não tiveram oportunidade de chegar aqui, de estar aqui com a gente nesse momento especial, de no sábado a gente estar conversando, tá? Manda esse link para alguém. Se você quer mandar o link dessa apostila também para a pessoa participar, ela fazer essa jornada mesmo que já acabou agora, nesses dias ela quiser fazer depois para ter um material ali de oração, manda para ela, adv.st/10 dias de oração. E queria agradecer pela sua presença, conte com a gente, Deus está aí com você, também te dando força. Ele prometeu que vai voltar, mas também prometeu que vai estar ao nosso lado até que ele volte também. Um feliz sábado.